Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal, Kátia Gaia, é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão todos vocês? Mais uma semana aqui. Pulamos a semana passada por questões técnicas, mas hoje é ao vivo. Estamos aqui com uma pauta interessantíssima. É verdade. Como sempre. E um grande amigo, né? Inclusive um dos cabeças lá do CRON também, né, Kátia? Sou mesmo. E não poderia deixar de estar conosco aqui. É verdade, e não veio antes porque não deu realmente para ele, porque a gente já foram vários convites, mas ele, como ele é professor de universidade, de direito, conhece muito sobre política, sobre espiritualidade, sobre psicanálise, aliás, porque é psicanalista também. Eu estou aqui com o nosso querido Walter Trebitz, doutor Walter Trebitz. Tudo bem? Como vai você? Boa tarde. Tudo Olá, bom com Walter. vocês? Muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, uma honra, obrigado pela presença, gratidão. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, né? Nossa, nós que agradecemos, né? Trocar um pouquinho de conhecimento, né? Bom, pessoal, hoje o Walter vai falar sobre uma visão política e espiritual do futuro do Brasil. Bom, eu acho que essa pauta vai interessar para todo mundo, porque afinal de contas nós somos essa nave mãe chamada Terra e o Brasil é o nosso país, né? Então, Walter, eu tenho várias perguntas, mas eu até marquei aqui, porque são todas as perguntas que foram mandadas. Perfeito, Cris. No Brasil, nós estamos vivendo um turbilhão político, social, né, e espiritual por conta dessa pandemia. No seu ponto de vista, que eu sei que você sabe muito, o que pode vir a ocorrer depois disso tudo? Bem, o turbilhão que passa pelo Brasil, ele passa diferente porque o Brasil é diferente, né? Uma das coisas que nós todos, como brasileiros, precisamos aprender é valorizar o nosso país e valorizar o nosso povo e valorizar o que nós somos, né? Houve sempre, historicamente, um hábito de se criar a ideia do síndrome de vira-lata, né? E, no entanto, o vira-lata ele está se mostrando muito mais preparado para alguns eventos no mundo, né? Inclusive eventos que vão relacionar e se relacionam sim até com a nossa exopolítica, né? Que é a política que se refere ao ser humano terrestre e ao que vem de fora do planeta, né? Então, o Brasil ele tem, lá na década de 70, quando nós éramos crianças, se falava que era, né, o país do futuro. Verdade. Né? E ele de fato está se revelando dessa forma. Né? Então, tem acontecimentos a respeito de todos esses eventos, né? As operações, a mudança, né? Quanto à parte obscura, a parte cinza do poder, né? E o Brasil se mostra, vamos dizer assim, numa verdadeira vanguarda espiritual em relação a isso. O maior papel do Brasil não é simplesmente apenas sanear o mundo, como estão se fazendo. Isso também tem acontecido e está acontecendo. Sim. Mas nós temos um papel muito mais, né, na quinta dimensão, não é nem na quarta, né, porque a quarta sempre esteve presente, ela faz parte de nós, mas na quinta dimensão o Brasil é o país que está à frente de tudo isso, energeticamente, vibracionalmente, né, diante de todo esse trabalho. E como missão de levar essa ordem espiritual para o planeta, quando isso pode ocorrer? Já está acontecendo? Quando será? Isso não é o quando será, isso já acontece. Já acontece, né? Isso já é uma realidade de mudança de comportamento, mudança espiritual. É claro que na mudança existe aquele que descrê, aquele que põe em dúvida, aquele que interfere procurando atrapalhar, aquele que é o saudosista do antigo, né? E é um saudosismo que eu falo negativo, né? Ele quer manter o status quo. Então existe assim uma campanha paralela ao que a gente vê de mais verdade em tudo isso, que é de desmerecimento disso, né? De desvalorização disso. E no entanto isso já acontece. Não esperem que vai acontecer porque está acontecendo. Então vivenciem um momento, porque depois, quando a coisa realmente se materializar como uma verdade consciencial nas pessoas, pode não dar tempo para quem ainda acha que, né, a coisa vai acontecer e vai ser. Não, ela está acontecendo. Sim. Né, e de uma forma bastante importante para todos. Né? E todos
foram escolhidos, isso é o mais importante saber. Né? É isso aí. Todos foram escolhidos, agora se escolham, né? Se coloquem nesse contexto. Maravilha, hein? Ô, Walter, em sites internacionais, eles estão abordando categoricamente uma operação chamada Storm, que visa caçar satanistas, corruptos no mundo, inclusive no Brasil. O que ocorrerá com esses corruptos que estão destruindo a economia, inclusive do nosso país? Então, a Operação Storm, ela é muito interessante para que todos saibam disso. Todos saibam, todos tenham consciência do que está acontecendo. Porque não é possível se manter o planeta na dimensão consciencial que ele já está, dentro do ciclo vibracional que o poder, esse poder que a gente chama de poder oculto, poder sombrio, poder cinza, poder negro, governo oculto, seja como for que queiram chamar isso, que permanecesse essas lideranças nesse estado de coisas, né, da forma que eles agiam, né, manipulando, controlando, impondo situações, ditando coisas, tanto que a gente escuta algumas coisas que são verdadeiros absurdos hoje relacionadas a vacinas, aqui tem figuras internacionais muito conhecidas que dizem que vai ter que se fazer de um jeito, de outro. Isso não é piada, isso não é coisa, mas não será factível, e essa é a grande diferença. Entendi. A realidade da imposição do que a pessoa, o senso comum chama de mal, ela ainda existe, Claro. ela ainda está se impondo, mas ela não será factível, até porque não existe razão, da forma que falam, né, da pedra da Geórgia lá, que diz que só sobrará 500 milhões de habitantes no planeta e os 7,5 bilhões que existe será extinto, porque o processo, gente, ele não é material, ele é vibracional e espiritual. Assim como nós precisamos de consciências materializadas aqui na Terra, não nos interessa ter consciências no plano de quarta e quinta dimensão que saiam daqui dessa forma, né, via um extermínio, porque serão consciências que não serão úteis. Isso vai densificar, vai voltar para trás o sistema de elevação vibracional em quinta dimensão. Né? Então tudo isso é importante. E voltando, né, à pergunta do Storm, o Storm vem sanear justamente esses espaços de poder, ele vem trazer um poder que cuide realmente do coletivo, que cuide realmente de um interesse geral. E que as pessoas acordem, porque tem que ter um Storm na vida de cada um. Né? Cada um tem que fazer o seu Storm, né? Banir aquilo que não serve para si, porque só ficar olhando que aquela autoridade foi presa, que ele é corrupto, será que vai cair? Não vai, e você? Né? E você? É, isso aí. Né? Cadê o seu Storm? Cadê a sua limpeza interior? Né? Porque ainda estão estacionando em vaga de idoso, ainda estão, né, com jeitinhos, ainda estão acertando a vida dessa forma. E o Storm também vem para isso, né? Não vem só para limpar o grande, vem para limpar do pequenininho, que a coisa começa pequena. Ela se amplia porque a gente permitiu, né, que isso acontecesse. Então o Storm é para todo mundo e é para justamente a gente acordar nesse processo de elevação para a quinta dimensão. Necessário, né? Necessário. Fundamental. E o que é a Aliança das Esferas? Então, né, Aliança das Esferas. É um nome bonito que deram e muito, muito apropriado, vamos dizer assim. Aliança, por que existe uma aliança, por que existe essa denominação, por que existe essa manifestação? Você não tem nenhuma mudança no nível que nós estamos tendo por uma única consciência, uma única linha de sabedoria. Né? Me perguntam muito isso, e eu não tinha isso precisamente, agora eu tenho, então posso passar essa informação. Sim. Quem comanda a Operação Storm, por exemplo, que faz parte da Aliança das Esferas? Os Pleiadianos. Os Pleiadianos comandam esse processo, né, de saneamento do planeta. Mas não são só eles. Existem os Arcturianos, os Sirianos, existem vários, e essa formação desses povos em torno da nossa consciência, que é a consciência que se manifestará sobre eles, porque dentro da consciência deles, eles atuam em quinta dimensão, por isso que se aproximam, por isso que fizeram essa aliança de forças, né, e de consciências. Então, é esses que cuidam dessa mudança, só que
mais uma vez, deixo claro para todos, ninguém vem aqui resgatar ninguém, né? Aliança das Esferas, a Confederação Galáctica, todos eles que estão aqui vivenciando esses momentos de mudança conosco, eles vêm dar assistência, que é muito diferente de resgate. Tá? Então ninguém vem ser tirado aqui para ser levado para um paraíso ou para ser levado para um planeta X, Y, Z. As pessoas estão sendo convidadas nessa assistência a ter material para ter uma mudança consciencial, que é o mais importante. Então isso é bom sempre frisar para que ninguém fique esperando um ônibus que não vai chegar. E se chegar, vai chegar para levar sucata, não vai para levar algo que, né? Porque nós temos o livre-arbítrio e a nossa independência consciencial. E isso a gente tem que saber cuidar muito bem. O que essa aliança da esfera tem a ver com a queda dos governos ocultos do mundo? Como eu disse, né, já sobre o comando desse trabalho, né, de saneamento, né, os pleiadianos, né, eles organizam essas forças, né, e eles orientam e eles apoiam isso energeticamente, né, então ele tem a ver que isso eminentemente vai acontecer. Por quê? Porque se falou e tivemos programas específicos sobre isso, né, dos 3 dias de escuridão. Sim. Né, isso prepara o mundo para esse momento. E os 3 dias de escuridão é uma mudança que vai ser uma mudança de padrão vibracional do planeta. Isso não é 3 dias de escuridão por uma questão de expiação e provas. Muito pelo contrário, de regeneração, né? Sim. Porque os próprios espíritas falam muito bem que nós passamos, eles não falam exatamente de 5ª dimensão, mas quando eles falam de passagem para uma vibração superior, eles falam que nós entramos num mundo de regeneração. Né? Expiação e provas deixa de existir a partir da 3ª e 4ª dimensão, que foi que nós vivemos durante tanto tempo. Então esse preparo, né? essa aliança trabalha esse preparo. Porque os 3 dias de escuridão, o que vai acontecer? Você vai ter um outro mundo, né? Paralisar a rotação do planeta e inverter a sua rotação. Vocês não sabem, e eu falo para vocês, 2 aqui, para todos que estão nos ouvindo, a gente não tem ideia do que vai ser esse planeta quando ele começar a girar num outro padrão vibracional, que é justamente o sentido horário das coisas. Né? Então, por quê? Porque nós vivemos um ciclo de densificação, sempre densificação, e não tem mais espaço para isso. Então, liga o preparo para os 3 dias, a Aliança Galáctica, todas essa movimentação para esse momento, e eu realmente gostaria de ter uma resposta objetiva, mas nem a Confederação tem. Porque vai ser uma mudança consciencial tão importante para a gente que eu acredito que todos nós vamos se surpreender todos os dias. Nós vamos acordar de uma outra forma, a partir do momento que a Terra tiver esse componente, né, de mudança que a gente está falando. Nossa, maravilha. Bem, Cátia, eu sei que tem muitas perguntas para você fazer, mas nós vamos para um rápido intervalo e você fica plugadinho aí. Tá? Daqui a pouco a gente volta com o Walter Trebitz aqui, trazendo todo esse conhecimento para nós. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa
Viaje Mais. Voltamos ao programa Enigmas. Nós estávamos aqui discutindo com o nosso convidado no intervalo. Vocês do Instagram devem ter visto. Por quê? Porque a gente quer saber mais informações, porque tem informações importantíssimas, porque a gente quer saber como vai ficar. É verdade. Então, mas antes disso, eu gostaria de convidá-los para irem lá no canal Crom TV, no YouTube. Você vai, aperta a sinetinha, se inscreve, faça parte e assista todos os vídeos que nós temos ali, porque tem muito material, vale muito a pena. Né, É isso Cris? aí, Cátia Gaia. E também no Sol de Gaia, que é da minha amiga Cátia Gaia. Gratidão, Cris, mas não percam, é muito importante. O programa Enigmas ele tem o papel de trazer informações como essas que nós estamos trazendo hoje. E eu tenho uma pergunta que eu acho que é de muita gente, Walter. Sem dúvida. Se você me permite. Vamos lá. Estava aqui louca para fazer. Essa pandemia, essa confusão nas mídias, todo o problema de saúde, político que a gente está enfrentando hoje, faz parte dessas mudanças? Explica para a gente um pouquinho. Bem, em primeiro lugar, toda vez que a gente começa a falar de pandemia, fala de Covid-19, fala dessa fase, tem que ficar claro o seguinte, que tudo que vai ser dito a partir desse momento considera com compaixão o sofrimento das pessoas. Tá? Então, ninguém desconsidera que pessoas sofreram, estão sofrendo por conta disso tudo. Verdade. E que pessoas, com certeza, podem ter recebido algum tipo de contaminação que foi, né, classificado como Covid-19. Inclusive, pessoas foram, né, sepultadas com essa peja do Covid-19, que a gente sabe que não é, nem todos, né, que receberam no seu atestado de óbito esse tipo de diagnóstico foi verdadeiro, isso não precisa nem entrar na polêmica, a gente sabe. É verdade. Porque tem até decreto estadual em São Paulo que determinou uma situação dessa. Bom, enfim. Sim. Mas o que a gente precisa ter é o seguinte, primeiro, a pandemia em si foi uma tentativa de do governo oculto, onde nós iniciamos a nossa conversa aqui, de desestabilizar as economias do planeta, instituir sistemas autoritários de governo em caráter mundial, porque esse lado de uma dominação em que o ser humano comum seria submetido a uma ditadura de governo, de religião, de forma de pensar, ela ainda é uma realidade que paira no nosso planeta. Sim. E o Covid-19, a pandemia, tudo mais, ele veio numa tentativa de desestabilizar. No final de fevereiro, início de março, quando começou a decidir isso, a primeira coisa que eu disse às pessoas que me perguntavam sobre isso, eu falei, não, é uma tentativa de desestabilizar o governo brasileiro. E eu estava falando de Brasil, não estou falando nem da Itália, do que aconteceu no mundo. É uma tentativa de desestabilizar o governo. Como de fato está se provando diuturnamente. Perfeito. Só que a força que eles têm, ainda de convencimento, gerou o que a gente está vendo. Um pânico nas pessoas, um medo que também está sendo usado, né, por uma ordem que está sendo banida, draco-reptiliana, que usa o medo, usa o sentimento de angústia, usa a raiva, usa todos esses antissentimentos que geram na gente por conta disso. Então isso está sendo, né, meio que ainda aproveitado de uma forma. Então, o que significa tudo isso? Isso foi uma última tentativa. Tanto que atrás dela, o que a gente acabou vendo nos últimos 15 dias? Rebeliões que tentam instituir uma verdadeira guerra civil nas grandes capitais do mundo. São Paulo foi, Estados Unidos e outros lugares da Europa também, acontecendo dessa forma, porque veio na sequência. A primeira não deu certo? Não, a pandemia não deu certo. Não deu certo. E eu posso assegurar a vocês, se alguém a comentar de uma segunda onda, ela é tão falsa no sentido dos efeitos e das intenções como a primeira. Tá? Então eu não estou dizendo que é falso a dor das pessoas. Eu não estou dizendo que é falso uma pessoa ficar doente ou que ela possa adoecer. É falsa a forma que lidaram, que lidam até hoje. As restrições,
as proibições, o uso da máscara é uma verdadeira forma de conduzir, né, de manipular mentalmente as pessoas num estado, né, de rejeição recíproca, de distanciamento, de contaminação com gás carbônico, e é uma contaminação importante, isso não é exagero. Sabe-se que máscara de pano não protege ninguém, não protege ninguém, não adianta dizer, não protege. Ainda vi num comentário no Facebook de uma pessoa, não, mas os médicos usam isso, se usam, isso é a medicina que tem que responder. Agora, de fato, cientificamente, a gente sabe que a máscara de pano não protege no nível que eles estão colocando. Sim. Se existe esse nível de importância, né, e de perigo. Então, voltando, né, à essência da sua pergunta, isso tem a ver, não tem a ver com a mudança, mas tem a ver com a tentativa de ela não acontecer. Ou destruir aquilo que a gente tanto está tentando construir, que é a credibilidade, né, é uma fé pensada das pessoas. Né? As pessoas têm que ter fé, mas uma fé pensada, né? Não é aquela fé simplesmente fanática, né? Ou aquela entrega. Né? E tudo isso, quando você tem, existe uma formulazinha histórica muito utilizada, vem lá de Napoleão, vem lá de outros governos muito antigos, que é a teoria do sim e o não. Quando você afirma e nega uma coisa peremptoriamente, o que eu quero dizer peremptoriamente? É uma palavra difícil, mas insistentemente, né? Você afirma e nega, você esvazia o assunto. As pessoas passam a não se interessar. Resultado, você cria dois perigos. O primeiro da ignorância e o segundo que, se for verdade o que tem ali por trás, a pessoa está se desprotegendo, a pessoa não está se cuidando. E tudo isso está dentro dessa história da pandemia. Muito dinheiro desviado, muita coisa feita de má fé, vamos dizer assim, literalmente de má fé, e isso é o resultado do que a gente vê. Mas isso é uma tentativa de destruir a mudança, de atrapalhar a mudança. Porque se você desestruturar um governo, por exemplo, como o governo brasileiro, você pode colocar uma ditadura, né, aqui, e não precisa se dizer nem em que base ideológica ela vai ter, mas qualquer ditadura que impõe uma forma de pensar, seja ela qual for, ela vai ter resultados péssimos. Né? Então, quando a gente fala de expansão de consciência, a gente fala de crescimento, né, de nascer numa nova terra e uma nova nação, essa questão do Covid veio realmente querer bloquear, mas infelizmente para eles e felizmente para nós vencemos e estamos vencendo isso. Eu creio que o brasileiro é muito libertador, ele não aceita ser comandado. Mas uma coisa, no resumo de tudo isso que a gente está falando, que é muito pouco tempo para a gente abordar um assunto tão grande, mas o que o brasileiro precisa fazer, está fazendo, e muitos não estão nem percebendo. Não deixa os poderosos entenderem que você é trouxa. Né? Vá se esclarecer, respeite as leis, como a gente está fazendo. Tem que usar máscara, usa. Né? Você tem que, sei lá, tem as suas reservas, mas não deixe os poderosos, vamos chamar assim, achar que o povo ainda é tolo, que o povo é trouxa. Isso a gente não pode deixar o poder, né, entender isso. E isso a gente está conseguindo. Né? Em parte ainda com muita, vamos dizer assim, muito trabalho, mas isso é o mais importante, porque eles perceberam que não pegou, não deu. Né? Como então, diz... provavelmente vai ser abortado tudo isso. Exatamente. São Paulo foi o maior exemplo de que não deu certo. Na linguagem dos jovens, deu ruim. Deu ruim. Que bom que deu ruim. Walter, quando eu coloquei vieram muitas perguntas, uma delas foi várias pessoas que fizeram a mesma pergunta, eu achei bastante interessante, eu vou trazer aqui porque é nosso público, que prestigia você, que prestigia eu e a Kátia. O que é o reset mundial e quem incomodará o Brasil? A esquerda ou a direita? Bem, Muito legal. Esquerdas ou direitas é uma coisa bastante... Tem o centrão ainda, né? Que a gente deixou de lado. Tem os centrões, né? Então, veja bem, quando você fala de ordem social, Constituição, aplicação da lei, princípio da moralidade cívica e seja ela qual for, a educação, real educação, não a fantasiada, aí começam a dizer que você é de extrema direita.
Então, se for isso, ser de direita, que seja direita. E direito, né? E direito, né? Porque taxaram, né, todos esses princípios, né, a ordem constitucional, a ordem legal, né, o cumprimento da lei, a moralidade pública, né, evitar a corrupção e tudo mais, taxaram isso momentaneamente. Isso não é de direita, isso é de todos, né? Sem dúvida. Isso não tem partido nem nada. Um governo de esquerda, a gente vê que não deu certo e não está dando certo no mundo inteiro, né? Isso, na minha opinião, é o que a gente vê. Pegue todos os países que têm uma governabilidade nessa ideologia, não estão dando certo para o povo. Aqueles que governam se colocam num estado de conforto tal e de luxo e de tal que o povo não tem, né? Sem citar nomes, a gente tem, né, país aqui pertinho, aí lá, né, encostando aí para a América Central, que está numa situação de penúria, né? Tristeza, né? Tem um país aqui que é nossos hermanos, não precisa falar também quem é, mas a gente sabe, só falar dos hermanos a gente sabe quem é, que está caminhando para isso, se persistir nesse modelo. Recebemos muitos, inclusive, né? Então, assim, o que a gente vê no Brasil é uma tentativa forçada, mas assim, forçada a todo custo de impor algo que não seja essa ordem constitucional e tal, e discutem a estética pelo que o presidente fala, né, se é bonito, se é feio, se é grosso, e não entendem que o processo é um processo de governabilidade, não de figura, né, de quem está lá ou não está. Verdade. Né, se preocupam em dizer se gostam ou não gostam. Pelo amor de Deus, gente, a gente não tem que gostar de figuras, não tem que gostar, a gente tem que respeitar a nossa bandeira, as nossas leis, né, a nossa Constituição e fazer valer, né, para um todo, sem, sabe, essa figura. Então, se eu disser que vai ser de esquerda ou de direita, seria uma opinião pessoal, né? E opinião pessoal eu acho que importa numa roda de amigos, né? Quando a gente fala para todo esse público bonito que nos assiste aqui, o importante é que a gente tenha um país governável, um país que respeite a lei, que tenha educação, porque muito do que está acontecendo hoje, de precariedade no mercado de trabalho, falta de oportunidade, foi uma educação de mais de 15 anos que foi deturpada, destruída, foi incluída, né, ideologias e formas de pensar, e que hoje, né, a pessoa precisa trabalhar, precisa se colocar, né? Muitos têm diploma, mas tem um pedaço de papelão, porque num tempo desses, né, muito pouco foi dado de conteúdo. Então, eu volto num ponto que eu, inclusive, estava discutindo numa rede social recentemente, a desigualdade social no Brasil é ignorância. Não é a diferença de quem ganha mais, ganha menos, quem tem carro bonito, quem não tem nem carro para andar. É ignorância. Essa é a desigualdade social. E não é uma ignorância que também foi imposta pelas autoridades. Muita gente aceita e aceitou. Como a Ângela colocou, eu sou professor de universidade. Numa das últimas universidades que eu lecionei, era precária a forma pelo qual você via a formação que aqueles alunos vinham para fazer um curso superior. E você era obrigado, como professor, a promover uma situação em que a pessoa teria que ter, no final das contas, o seu diploma. Mas que diploma? Do quê? Né? Fazer o que depois, né? Então vamos ser mais independentes nisso, sabe? A coisa não está boa, mas vamos fazer ser boa. É verdade. Né? Eu estou numa instituição de ensino que não me dá a resposta suficiente, eu vou procurar outra. Mas eu tenho que ter a responsabilidade. Não podemos mais isso, agora eu falo para o Brasil inteiro ouvir, nós não podemos fazer mais de conta que a gente educa, né, e que o outro aprende. Não, quem aprende tem que aprender e quem educa tem que educar. Ah, você falou tudo. Né? Perfeito. A gente fez muito disso. Um fez de conta que aprendeu e o outro fez de conta que educou. E é tudo mentira. Isso é pior do que a mentira do Covid, ou as mentiras de Covid. Né? Porque hoje a gente tem uma verdadeira praga social que é a falta, né, de formação suficiente para a gente ter um país que vai andar, né, que pode se mover. Porque se basear em mídias falsas, Sim. Isso não significa conhecimento. Exatamente. E mais, isso a gente só está falando na formação para o mercado de trabalho. Mas nós precisamos criar
um vínculo do brasileiro com a cultura. A formação não pode ser só para o mercado de trabalho. A formação tem que ser para o mercado de trabalho e para a cultura. Porque nisso também a gente tem hoje um brasileiro, engenheiros brilhantíssimos, bem formados, das nossas gerações Sim, anteriores, mas que também não sabem quem eles são, de onde eles vieram, né, que pedaço do Brasil eles pertencem, que matriz, né? O Darcy Ribeiro dá uma aula lindíssima de formação do brasileiro naquele livro que ele escreveu, O Povo Brasileiro, que ele dividiu em matrizes. A maioria você pergunta, que matriz o senhor vê? Que matriz? Não sabe nem o que é a matriz, né? Bom, tá bom, o senhor é português, espanhol, italiano, o senhor é afrodescendente, o senhor tem uma linhagem que veio de alguma tribo indígena, a pessoa não sabe isso, que é o essencial, né? Quem é você? Né? Da onde você veio? Qual a tradição da sua família? Sua matriz, perfeito. Né? Hoje você pergunta, bom, o senhor é Pereira da Silva, mas o seu Pereira, não sei, não faço ideia, sei lá, de repente eu fui batizado, e é assim que as pessoas te respondem. E pessoas que aí você não vai nem discutir, né? Pessoas que muitas vezes têm vários diplomas, isso eu falei com professores dentro da faculdade, professores que davam aula para mestrado, para doutorado, para pós-graduação, como eu dei para a pós-graduação. Então você falava muitas vezes, você citava, porque as minhas matérias sempre abordaram essa antropologia, essa formação, porque o direito que eu dei sempre tinha a necessidade histórica, né, de você explicar o processo para a pessoa entender o porquê que o direito se forma desse jeito, porquê que e isso tudo me deu essa riqueza de informação. E aí você fala com a pessoa até a página 1, né? Até a página 1. Na página 2 já... Não, tá, então aí levanta, vai tomar café e acaba a conversa. Esse é o nosso brasileiro médio, né? Então a gente tem que formar conhecimento, mercado de trabalho e cultura, né? Saber o que a gente é de verdade. E tudo isso é o carro-chefe de um país que vai realmente ser o povo que nós queremos ser. Sim. Walter, eu quero te fazer um convite para que você venha daqui um mês, porque vai ter muita diferença daqui um mês. Eu tenho muita certeza que o mês de julho será revelador para o país, engrenando para uma eleição. Sim. Vamos fazer uma pauta sobre isto? Vamos lá. Por favor. Opa, que maravilha, hein? Não é? Aí já... Bom, obrigada, viu? Ó, gratidão, Walter. Eu quero que você deixe rapidinho sua mensagem final e também, né, seus contatos, porque muita gente vai querer te procurar no Facebook. Bom, o Facebook digitou meu nome e estou lá. Né? Existem dois perfis, um que é inativo, né, que eu fiz quando o Facebook nasceu, depois eu não sabia que eu podia aproveitar, fiz outro. Então o ativo é o que tem a minha foto, podem me procurar lá, estou aberto ao que precisar, ao que quiser conversar. O meu e-mail é walteradv@hotmail.com. Esse Walter tem um H, tá? Sem o H, vocês não vão falar com o Walter, vai falar com outro ADV. E é Walter com W. Com W, isso. E a página do Facebook é Walter Trebites, né? Isso. Então, a gente pode conversar, pode fazer perguntas. O pessoal, aliás, faz, é muito legal, porque eu estou recebendo, né, no meu e-mail perguntas do pessoal que participa. Né? E a minha mensagem final, né, resumindo tudo isso, né, procure, faça um trabalho com você. Né? Cada um de nós tem a nossa responsabilidade. Não tem ninguém que vai salvar ninguém, não tem algo que vem aqui resgatar ninguém. Né? Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito, mas é um trabalho bom, um trabalho de resultado. Né? Todo mundo vai ganhar com isso, e ganha, né? E a gente sabe que ganha. Né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Walter, gratidão. Bom, até daqui uns 30 dias o Walter está aqui, mas Kátia Gaia, porque no Enigmas, pessoal, no Enigmas é assim, aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui nessa jornada. Até o próximo.